enquanto o foco está na linha de frente da Ucrânia. Do outro lado do mundo, no Mar do Caribe, o presidente americano Donald Trump iniciou sua primeira grande guerra. A Casa Branca anunciou oficialmente um bloqueio naval total contra a Venezuela. Isso não são apenas sanções, é uma operação militar para bloquear fisicamente todos os fluxos de petróleo do regime de Nicolás Maduro. A Marinha dos Estados Unidos da América recebeu ordens para apreender qualquer petroleiro que tente exportar petróleo venezuelano burlando as proibições americanas. Ou seja, não são só petroleiros sob sanção, mas todos os que o regime de Nicolás Maduro tentar usar para exportar petróleo da Venezuela. A Casa Branca ordenou que se concentrem na chamada quarentena do petróleo venezuelano, pelo menos pelos próximos 2 meses. Além disso, Donald Trump declarou que não pretende devolver os petroleiros e o petróleo aos proprietários. E o mais interessante é que toda a Casa Branca afirma que o regime de Nicolás Maduro roubou algo dos americanos e enquanto ele não devolver isso, os Estados Unidos da América continuarão apreendendo petroleiros. Mas surge a pergunta, o que exatamente a Venezuela roubou dos Estados Unidos da América? E aqui existem episódios muito interessantes que eu proponho discutirmos juntos neste episódio. Meu nome é Alexei Pichi, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação dos episódios no YouTube e eu ficarei muito grato por isso. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, vou começar um pouco de longe. Ainda no dia 10 de dezembro, a Guarda Costeira dos Estados Unidos capturou um petroleiro que seguia para a China na costa da Venezuela. Isso aconteceu em meio ao fato de que Washington está intensificando o bloqueio naval à Venezuela com o objetivo de derrubar o governo desse país. Desde então, os Estados Unidos da América apreenderam mais 2 petroleiros, mas se antes se tratava de navios que estavam sob sanções, hoje a situação mudou. A Venezuela, pelo menos pelos próximos 2 meses, terá. Representantes de Trump afirmaram que vão apreender todos os petroleiros que deixarem portos da Venezuela. Além disso, a Casa Branca declarou que Washington, por enquanto, está mais interessado em usar meios económicos e não militares para pressionar Caracas. E embora o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não revele publicamente suas intenções exatas em relação à Venezuela, ele, em particular, pressiona o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para que ele deixe o país. Na segunda-feira, Trump disse que Maduro deveria deixar o poder para os Estados Unidos da América cessarem a pressão sobre a Venezuela. Segundo a Casa Branca, eles esperam que até o final de janeiro a Venezuela enfrente uma catástrofe económica caso não concorde com concessões significativas a Washington. Além disso, começou uma pressão real sobre os aliados da Venezuela. O primeiro é o eixo Moscou-Caracas. Por anos, a Venezuela foi aliada-chave do Kremlin no hemisfério ocidental, servindo de centro financeiro para a Rússia driblar sanções petrolíferas e transferir moeda estrangeira. Trump está agora atacando a retaguarda de Putin, e o estrangulamento da Venezuela é um golpe direto na influência russa na região. Sem o petróleo venezuelano, a economia de Cuba entra em colapso imediatamente, pois depende totalmente dos suprimentos vindos de Caracas. Em Cuba já começaram apagões totais que ameaçam a queda do regime. Lá, resumindo, é uma ligação total. O segundo, muitos provavelmente já nem lembram, mas Trump acabou impondo tarifas de 25% sobre quaisquer produtos vindos daqueles países que continuam vendendo. Isso, aliás, é um desafio direto à China. Pequim era o maior credor do regime de Maduro e recebia petróleo como pagamento das dívidas. Agora Trump diz a Xi Jinping que ou vocês param de apoiar Maduro ou vão pagar 25% de imposto para a América em cada tonelada das suas exportações. O bloqueio naval da Venezuela também é um sinal claro para o Kremlin sobre a Ucrânia. Trump mostra estar disposto a adotar medidas radicais que Joe Biden, por exemplo, não ousou tomar. Se Putin não aceitar as condições sobre a zona desmilitarizada, sobre a qual falamos no episódio anterior, o próximo alvo do bloqueio pode ser a frota fantasma. Já para a Rússia no Mar Báltico e no Mar Negro, por que não? Terceiro, se antes, sob Trump, falavam que a guerra contra o regime de Maduro estava ligada às drogas e aos migrantes, então, desde meados de dezembro, o presidente dos Estados Unidos da América começou a declarar sobre a devolução de ativos que, na sua opinião, a Venezuela roubou ilegalmente de empresas americanas.
Mas o que a Venezuela roubou dos Estados Unidos da América? Estamos falando principalmente de ativos petrolíferos na região da Faixa do Orinoco, que é uma grande bacia do rio de mesmo nome no leste da Venezuela, onde estão concentradas algumas das maiores reservas de petróleo pesado do mundo. E foi durante a presidência de Hugo Chávez, que governou a Venezuela de 1999 a 2013, que o governo do país realizou uma grande nacionalização da indústria do petróleo. O governo, em 2007, a empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedade Anónima, confiscou à força os ativos das gigantes americanas ExxonMobil e ConocoPhillips, que se recusaram a aceitar as novas condições de parceria com o governo venezuelano, que previam a transferência da maioria das ações para o lado venezuelano. As empresas investiram bilhões e bilhões de dólares no desenvolvimento do campo na Venezuela. Mas Hugo Chávez argumentou que a nacionalização era necessária para devolver o petróleo ao povo. Atualmente, os ativos estão sob total controle da Petróleos de Venezuela Sociedade Anónima, mas sua condição está longe do ideal devido ao subfinanciamento crónico, corrupção e ao impacto das sanções americanas, impostas ainda na época de Obama e reforçadas por Donald Trump. No geral, aconteceu que os americanos, na época, investiram bilhões de dólares na exploração e no início da extração nesses campos, investiram em infraestrutura e assim por diante. Depois veio Lula, Chávez tomou tudo isso, nacionalizou e agora é isso que restou dos americanos por lá. É assim que o regime de Nicolás Maduro está conseguindo dinheiro novo atualmente. Eles não descobriram nenhum novo campo de petróleo. A produção de petróleo na Venezuela caiu de mais de 3 milhões para menos de 1,1 milhão de barris por dia desde o início dos anos 2000. Campos de petróleo precisam de investimento urgente para elevar a produção. Segundo o Centro Internacional para a Resolução de Disputas de Investimentos, a Venezuela ainda não pagou toda a compensação às empresas americanas. E então Trump declarou que exige que a Venezuela devolva os ativos às empresas americanas. E o último processo movido em um tribunal americano já contabilizava mais de 20 bilhões de dólares em dívidas apenas para empresas americanas. No fim, hoje a Casa Branca afirma que o objetivo principal da pressão é combater o narcoterrorismo e recuperar os ativos. Antes, o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, chamou Maduro de líder ilegítimo. Agora, os Estados Unidos da América admitem que querem derrubar o regime de Maduro. Outro motivo para essas discussões foram os contatos de Trump com Maria Corina Machado. Ela é a líder da oposição venezuelana que este ano recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E então, após o anúncio do prémio, Machado o dedicou ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à causa de eleições livres e justas na Venezuela. Essa foi a citação dela. E agora, em Washington, insinuam que, além do bloqueio dos petroleiros, estão prontos para iniciar ataques cibernéticos à infraestrutura de petróleo da própria empresa Petróleos de Venezuela Sociedade Anónima para acelerar a queda do regime de Maduro. Nas próximas semanas veremos se a combinação dos regimes militar, econômico e diplomático trará resultados. No entanto, a história da região latino-americana mostra que soluções rápidas em tais conflitos geralmente não acontecem, mesmo quando a pressão vem de um país bastante poderoso. Em geral, agora vamos observar o que vai acontecer a seguir. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like, amigos, se este episódio foi útil e interessante para você. Você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se, até mais, continuação.